desvendando o verdadeiro inimigo. Mas que inimigo? E o que ele pode fazer? Será que ele tem planos? E se tem, por quê? Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, eu sou a Mel, sou casada e feliz pra sempre com o Rafael. Sou mamãe do Nicolas, um bebê de 2 anos, e hoje trabalho como terapeuta cristã integral, ajudando mulheres a alinhar corpo, alma e espírito à luz da palavra e a dominar e governar as suas emoções em vez de ser dominada por elas. Afinal, somos filhas e não escravas. Então, se você já caiu aqui pela primeira vez, essa sou eu. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar muito nesse vídeo para que o YouTube envie para mais mulheres, para que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. E se quiser ficar pertinho, já me segue aqui no Instagram, porque lá eu compartilho a delícia que é viver um dia de cada vez, porque eu estou tentando implementar isso na minha rotina, porque a vida é muito preciosa, amiga, para viver com pressa. Então lá eu compartilho coisas pessoais, mas com Deus no centro, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Amiga, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro inimigo e que eu acredito que você já sabe quem é. Vamos ler comigo João 10:10 pra gente iniciar, que fala assim: afirma, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo que ele veio para trazer a vida, que é a salvação, a reconexão com o Pai, que se você vir aqui no primeiro dia da jornada você vai entender, mas também uma vida em abundância. E o que é essa vida em abundância? Essa vida em abundância é quando a vida Zoe, a vida de Deus, que vem pro nosso espírito Jesus quando nós recebemos ele, a salvação, conexão com Deus. Essa vida, ela não tem que ficar só ali no nosso espírito, mas essa vida ela tem que transbordar para as nossas almas, para que possamos ser curadas, transformadas, libertas. Por isso que Romanos 12:2 vai dizer para renovarmos a nossa mente. E isso é viver uma vida em abundância. Ou seja, a salvação existe em nós, mas existe abundância no nosso ser, no nosso sentimento. Somos transformadas pela palavra do Senhor. Então a gente precisa entender que o Senhor não veio só para nos salvar, mas enquanto estamos aqui, precisamos viver com essa plenitude, com essa graça, com esse propósito. Isso acontece quando a vida de Deus transborda na nossa alma. Quando nossa alma, nossa mente, nosso coração é repleto pelo Espírito Santo, nós conseguimos ser mulheres governadas pelo Senhor e não mais por destruições, sentimentos e coisas deste mundo. Mas a Bíblia também afirma que veio o nosso inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje. E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é Satanás, o diabo. Isso mesmo, amiga. Ele vem aqui com um propósito claro: roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o quê? Ele quer roubar a sua identidade de filha. Porque se você perde a sua identidade de filha, se você perde a sua vida com Deus, se essa vida no seu espírito não transborda, então pronto, ele te tem presa dentro de cativeiros emocionais e espirituais, que nós também já falamos aqui. É só você voltar no vídeo da jornada que você vai ver. E ele começa a implementar mentiras na sua mente, porque a sua alma vai acreditar, os seus pensamentos vão acreditar naquilo ali. E ele vem pra matar o quê? Ele vem pra matar os seus sonhos, ele vem pra matar a vida abundante que você teria, ele vem pra matar todos os planejamentos, o propósito de Deus na sua vida. Ele não pode em si paralisar o propósito de Deus, mas se ele toma a sua identidade, você fica totalmente perdida e não vive os planos de Deus pra sua vida. Porque Deus tem planos, ele tem poder pra realizar, mas eu e você somos cooperadoras do reino. Eu e você precisamos estar posicionados no lugar de filha, que ouve o Pai e recebe direções, recebe sementes, para que possamos caminhar de acordo com o que o Senhor nos chamou. Não existe vida longe de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ei, mulher, chegou um tempo em que você precisa se despertar. Chegou um tempo em que você precisa acordar, que você precisa entender que você está em guerra. 24 horas o seu adversário, meu adversário, anda ao nosso derredor procurando uma brecha para nos tragar. E eu vou falar com vocês acerca do que ele faz daqui a pouco. E a outra coisa, ele vem pra destruir. E ele quer destruir o quê? Ele quer destruir a sua família, os projetos, a sua vida por completo. Então ele tem uma estratégia sequencial, ele rouba a sua identidade. Porque se você não sabe quem é em Deus, se você não sabe o que Deus te chamou pra viver, se você não sabe quem é Deus, vai assistir a jornada desde o primeiro dia, porque eu já tô trazendo isso aqui pra vocês claramente. Se você não sabe isso, o que o diabo faz? Ele rouba a sua identidade. E quando você não tem identidade, você fica totalmente perdida, procurando em quem se encaixar, onde se encontrar, quem mais se parece com você, para onde você deve ir. Quando você vê Pedro falando para Jesus: para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo: eu sei quem eu sou quando eu estou contigo. Quando eu estou contigo há sentido na minha vida. Quando eu estou contigo as coisas florescem. Quando eu estou contigo as coisas que eram escuras ficam claras. Então não, Jesus, eu não posso ir embora, porque só o Senhor é o meu sentido. Então Satanás quer roubar isso de mim, de você, minha irmã. Ele quer roubar a nossa identidade, porque sem identidade nós somos escravas. Escrava da comparação, escrava do medo, escrava da inconstância, escrava de tudo aquilo que nos afasta do pecado, escrava de tudo aquilo que nos afasta de Deus, escravas do pecado, escravas da raiva, escravas de emoções, de sentimento, de comida, de dinheiro, de trabalho, até de coisa boa. O diabo coloca a gente escravizado, porque, gente, existe uma escala, eu já falei aqui também, você não pode tirar Deus do centro e colocar outras coisas no lugar de Deus, porque quando você faz isso, você perde a sua identidade. Quando você perde a sua identidade,
toda a sua vida começa a ruir. Então talvez hoje as coisas na sua casa, na sua vida, no centro está balançando porque Deus não tem sido sua prioridade. E ser prioridade não é acordar de manhã e fazer seu devocional e pronto, não é, mas é pensar em Deus antes de tomar uma decisão, é orar, é buscar o Senhor em momentos de dúvidas, em momentos de conflitos, entendeu? E agora, minha irmã, ele faz isso em sequência, ele rouba a sua identidade, aí ele vem e mata tudo aquilo que você estava planejando. Você já parou pra pensar que às vezes você começa bem, tem clareza, daqui a pouco fica tudo escuro, perdido, você não entende nada? Você só tem vontade de desistir, você só tem vontade de deixar pra lá porque você não aguenta mais, não sabe nem por que você começou? É porque, pode ter certeza, quando vem esse sentimento, a sua vida devocional, a sua vida espiritual tá balançando. Porque quando você tá firme ali, ó, você não desiste, porque Jesus te sustenta. Mas quando você começa a fazer do seu jeito, na força do seu braço, você começa a balançar. E aí as coisas balançam também. E aí, por fim, ele destrói. Por fim, ele destrói. Esse é o plano dele. Mas Jesus veio para trazer vida e abundância. Então, nós precisamos agarrar em Jesus. Nada podemos fazer sem nosso Deus, amiga. E a Bíblia, ela fala que nós não existimos apenas na forma física, né? Mas existe a vida de Deus em nós, que foi o que eu expliquei para vocês, que é uma vida espiritual, eterna, abundante e cheia da presença de Deus. E como é, então, que vocês podem entender isso? Eu expliquei aqui de diferentes formas mais simples, tá? Existem tipos diferentes de vida. No grego, na Bíblia, mostra assim, tá? Bios é a vida natural, física, rotina humana. Olha essa vida que tá acontecendo aqui, é a vida bios, a vida natural, ó, acontecendo. E a outra é a vida psique, que é a vida aqui, ó, na mente, nas emoções e na alma. E é por essa vida que o diabo, ele luta pra roubar. O diabo não tá preocupado com a sua vida física aqui, ó. Porque essa vida física aqui, que você movimenta com o seu corpo, ela pode ser transformada ou pode permanecer em pecado. Porque essa vida aqui, ela não faz diferença pro diabo. Sabe o que faz diferença pro diabo? A sua vida psique. Aonde tá a sua mente, as suas emoções, a sua alma, porque ali é a sede da decisão. É onde você conscientemente decide o que você quer. E se você responde de acordo com o que está escrito lá em Romanos 12, né? Oferece pro Senhor um culto racional. Ó, você tá pensando, é aonde? Na mente, na vida psique. Você oferece pro Senhor um sacrifício vivo, é você que quer. Jesus fala todo o tempo, se quiser, então é você que quer, é você que tá buscando o Senhor. Essa vida tá sendo renovada pela palavra, pela leitura, pela comunhão com os irmãos, por jejum, por oração, por busca no secreto. Você está decidido, então o diabo fica louco, porque é essa vida que ele quer, porque é aqui que ele consegue te cegar, é aqui que ele consegue fazer com que você se afaste do Senhor. E se essa parte da sua vida está grudada em Deus, o diabo não pode te paralisar. Então, vocês vão ver que a Bíblia fala muito acerca de quê? Dos dados inflamados do maligno. Hoje eu mandei lá no nosso grupo um vídeo que fala sobre isso. Por quê, Mel? Porque o diabo, ele faz isso. Ele lança setas. E essas setas, ela vem. E quando ela entra no nosso coração, que é nessa vida psique, se nós não estamos com o escudo da fé levantado, essas setas, elas vêm, inflamam a nossa alma de tal forma que nós saímos do propósito, deixamos de ser filhos e começamos a viver como escravos. Mas por isso que o Senhor te chama para renovar a sua mente todos os dias. E eu já expliquei isso aqui também na jornada, é só você voltar uns vídeos atrás. E a vida mais importante é a vida Zoe, que é a vida espiritual que vem de Deus. Na criação, que eu também expliquei no primeiro vídeo. E quando Deus cria o homem, é só um boneco, ele sopra nas narinas, vem a vida de Deus. E essa vida de Deus era grudadinha com a sua alma, só que o pecado fez assim. Então hoje o homem, ele tende a inclinar pelo pecado. Mas se você busca o Senhor, você se torna um de novo. E não tem espaço pro diabo. Então, eu quero te dizer que o meu e o seu adversário, ele tem muito poder, mas ele não tem mais poder do que o nosso Deus. E é por isso que eu e você, nós precisamos urgentemente buscar o Senhor. A vida Zoe é uma vida com propósito, que é a vida de Deus. É uma vida com comunhão com Deus. Ela é paz interior, transformação de coração, vida eterna em Cristo, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, é só quando o Espírito Santo está nos guiando na vida psique, no Espírito, que o nosso corpo aqui, ó, dá bom testemunho. Então, vamos lá. O nosso espírito tá mortinho da Silva. Não tem vida com Deus, não ora. É só aquela oração assim: Senhor, meu Deus, abençoe meu dia, minha casa, minha família. Ai, tem que ir na igreja. Sabe? Essa vida aí, mais ou menos, que Deus vomita. É com essa vida, mais ou menos, que Deus vomita, que o diabo vem e te ceifa, mulher. É com essa vida de estar fazendo as coisas dentro da igreja, mas não tem vida no secreto na sua casa, que o diabo vem, te rouba e ainda te dá um bicudo e você fica ali, ó, boiando e não sabe o que tá acontecendo. Então é essa vida mais ou menos que faz você viver perdida, porque exige uma decisão, ou você é ou você não é. Deus fala pra você, é melhor que você seja quente ou frio, porque se você for morno, o Senhor, ele está te vomitando. Mel, o que é ser morno? Oro mais ou menos, leio a Bíblia mais ou menos, vou na igreja mais ou menos, um dia eu quero, outro dia eu não quero, leio um versículo, vou ler outro versículo só daqui 2 meses, daqui uma semana. Não! É todos os dias. Só que você quer começar fazendo as coisas assim, 10 horas, 5 horas, não, comece 5 minutos, mas faça todos os dias. E deixe que o progressivo vai aumentando conforme o Senhor, porque a vida com Deus é assim. Você faz o que é natural e o Senhor coloca o sobre dele. Deus, eu não consigo orar, então eu vou 1 minuto porque eu necessito. E aí você tá ali, Deus, eu não consigo orar, eu tô aqui 1 minuto porque eu necessito. O sobrenatural vem e você fica 1 hora, 2 horas.
sabe? E é todos os dias essa constância, porque assim o Senhor vai te ajudar. Mas se você fica assim, hoje eu orei, fiz um devocional, e você acha que esse devocional que você fez, essa oração que você fez, esse propósito que você fez, o dia que você foi no culto, vai durar pro seu mês inteiro, o diabo tá gostando e tá te aplaudindo, porque ele tem sua psique, porque ele já tem várias estratégias, ele te traga com o celular na mão, muita distração, conversa de outras pessoas e muitas coisas. Como receber essa vida Zoe, eu já expliquei lá no primeiro dia ou no segundo dia, que é quando você recebe o Filho de Deus, que é Jesus. E quando você faz isso, você recebe Jesus. Então, quando você recebe Jesus, bem ali naquele arrependimento, eu já expliquei aqui sobre o arrependimento, que é uma tomada de decisão. Vem a entrega, você se entrega pra Cristo, começa a se relacionar com Deus, permanece na palavra e na oração, que eu falei, não é uma vida mais ou menos. E você sabe como saber, né, se alguém tem a vida de Deus dentro dele, essa vida Zoe. Se você tem fome de Deus, você fica assim, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar. Você acha que eu sei o que tá querendo? É o Espírito Santo de Deus. Mudança de atitude. Gente, isso aqui explica muita coisa. Quando vocês veem aqueles crentes que fala que é crente, mas faz umas coisas que até o diabo fala assim, não fui eu que tô mandando ele fazer isso, não. É quando você vê gente que é crente em cima do altar dando mau testemunho. Sabe o que é isso? Eles aceitaram Jesus, tem a vida de Deus ali no Espírito, às vezes. Porque às vezes o Espírito Santo vai embora. Mas a pessoa não deixa essa vida se transformar a alma dela. Ela não tem vida no secreto, ela não busca o Senhor, então ela dá mau testemunho. Porque eu já expliquei pra vocês que o corpo só responde aquilo que a alma apresenta pra ele. E a alma só apresenta pra ele de acordo com aquilo que ela está sendo governada. Se é Deus, vida no secreto, então a vida no espírito vai apresentar para a alma as coisas de Deus, as coisas legais, e a alma vai mandar pro corpo e o corpo vai dar um bom testemunho. Mas se eu não tenho vida com Deus, a alma tá sozinha e a alma vai buscar o quê? Instintos do lado de fora. Vou copiar isso. O diabo soprando, aceitando as dados, as setas. Então, a vida da pessoa vai ser testemunhada aqui fora com aquilo que ela está alimentada. Eu já falei também acerca da guerra espiritual, que é um pitbull aqui dentro. Quem é mais alimentado é o que sobressai, a carne e o espírito. Então, se você tem paz mesmo em meio às guerras, se você consegue liberar o perdão, ontem a gente falou sobre ele, amor, domínio próprio, desejo de santidade, significa que a vida Zoe é quem está governando. É uma vida que não é só sobreviver, mas viver conectado à fonte que é Deus. Quando Deus está em nós, a nossa mente é renovada, a alma é liberta e transformada, pois recebemos a vida de Deus nela e alcançamos cura e libertação, pois a verdade de Deus entrou, que foi o que eu expliquei pra vocês. Ele não quer que você viva essa vida. O papel dele é nos afastar de Deus, nos distrair, para que possamos estar sem Deus. Assim ele encontra brecha, porque ele já é condenado. E a Bíblia fala isso pra mim e pra você em João 16:11. O príncipe desse mundo já está julgado. Então você precisa entender que você está em guerra 24 horas, porque o diabo já conhece o destino final dele, inferno. Então, na verdade, vou recalcular, o inferno existe, mas não tem ninguém lá. Entendeu? Ele vai ser habitado, povoado, quando Jesus voltar e lançar Satanás e seus demônios lá. Então o inferno não foi criado pra mim, pra você. Deus não é ruim, ele não nos criou pra ir pro inferno. Mas se você não aceita Jesus como seu único suficiente salvador, você está dizendo assim, Deus, eu não quero Jesus, ele não é a minha salvação, então não tem como ir pro céu senão com Jesus. Então se você rejeita Jesus, automaticamente você tá abraçando o inferno, entendeu? E aí o diabo, ele fica aqui, 24 horas sem descanso, porque ele sabe o final dele e ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder. E como é que ele faz isso? Agarrando sua psique, sua alma, seu desejo, sua vontade com aquilo que agrada a ele. A gente também vê isso em Colossenses 2:15, que fala assim: tendo despojado os principados e potestades, os pôs publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus venceu tudo quando Jesus morreu naquela cruz. Deus é Deus e pronto, acabou. Então você queira ou não, você está em guerra. E é por isso que você precisa se levantar. O que é que o diabo faz, minha amiga? O diabo, ele é mentiroso. A Bíblia fala em João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Significa que se nós vivemos com uma mentirinha, achando que não tem nada a ver, nós estamos tendo o diabo como pai, pois ele é o pai da mentira. E ele é o mestre dos disfarces. Então, amiga, ele age assim, através da mentira. Ele conta mentiras pra mim, pra você, 24 horas, quando você olha no espelho, ele fala, você tá tão feia, você é gorda, se mata, ninguém gosta de você. E como que eu vou identificar as mentiras do diabo? Se eu tô com a vida no secreto em pé, porque Deus é a verdade. Entende? Tudo que Deus fez, tudo que Deus é, ele pegou e fez ao contrário. Deus é o bem, ele é o mal. Deus é a verdade, ele é a mentira. Deus é força, ele é fraqueza. Entendeu? Deus, ele te sustenta e o diabo te tenta. Você só vai conseguir identificar as mentiras do diabo na sua vida se você tem vida no secreto com Deus. Porque aí Deus te revela a verdade e fala, capiroto, isso é você, né? Porque eu sou filha e eu tenho isso e isso aqui que a Bíblia fala. Você tá mentindo pra mim. E é como Jesus no deserto. Quando o diabo chegou diante dele pra tentar atacar a identidade, ele falou, se tu é filho de Deus. E ele fala, pra trás de mim. Não só de pão viverá um homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ele combateu a mentira de Satanás com a verdade de Deus. Então, fique atenta, porque o diabo, ele mente
pra você todos os dias e você precisa entender se o que você está ouvindo vem de Deus ou vem do diabo. Se for mentira, então você já sabe de onde que vem. E como que você vai saber que é mentira? Lendo a Bíblia. Ele te engana, e a Bíblia fala isso em Apocalipse 12:9. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele diz que ele te dá uma coisa legal, bonita, e você acha que aquilo é bom, e você vai. Só que aqui é uma maçã. Quando você pega a maçã, você olha atrás, tem só verme, podridão. Tem um vídeo rolando na internet que é muito legal. Que existe um trio de homens e eles estão num lugar e a mulher é muito bonita, tem comida demais, eles rindo. De repente a visão de um abre e ele consegue ver ela como ela realmente é, uma bruxa, cheia de bicho na mesa. E é isso, o diabo coloca diante de mim, de você, pratos bonitos, favoráveis, que tem cara de Deus. Mas quando você vai ver a fundo, não tem Deus. E era só uma armadilha pra te prender. Então, como que eu vou saber, Mel, se essa porta que abriu é de Deus, se não é de Deus? Como que eu vou saber, Mel, se esse relacionamento é de Deus, não é de Deus? Palavra, vida no secreto. Porque Deus te dá discernimento pra discernir se aquilo ali é dele ou não. E às vezes, gente, sempre, o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão. É tão cara de Deus, fala igual de Deus, pensa igual de Deus e tem trejeitos de Deus. Por isso que só tem uma linha fina que você consegue identificar se é Deus ou não. E isso só é o Espírito Santo que te mostra. Ele também te acusa. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então ele te acusa. Você lembra que você fez aquilo, agora você vai cantar? Você lembra que você fez aquilo, agora você vai pregar? Nossa, mas você era assim, agora você quer dar uma de santa? Sabe aquela pessoa que vive te apontando erros passados? Então, Satanás está usando ela. E sabe quando tem uma voz na sua mente te acusando que você não pode, você se sente culpada? É Satanás também. O repreende, porque Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que decidem caminhar sobre o Espírito e não sobre a carne. Ele tenta te levar para o pecado. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado, a Bíblia fala, né, pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então o nosso Espírito Santo levou Jesus, Jesus precisava passar por aquilo. Mas quem foi que tentou? O diabo. E Jesus não caiu, porque Jesus estava firme na presença de Deus. Então significa que muitas das vezes Deus vai permitir você passar por alguns caminhos que vai ter tentação. Mas por quê? Porque você tem que resistir. A Bíblia fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Só que a Bíblia também te ensina: se você é aquela pessoa que sabe que sua fraqueza tá ali, então foge, não fica lutando. Ah, eu bebi, eu converti, ainda é meio fraco. Não fica no meio de quem bebe. Não fica, porque você vai cair. Ah, não, minha fraqueza era funk, era palavrão. Não fica no meio disso, você vai cair. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Coríntios 4:4 nos afirma que ele nos cega. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, quando nós começamos a ficar incrédulos com as coisas de Deus, o diabo está nos cegando. Provavelmente é porque ele já tem no nosso coração, porque se ele consegue deturpar a nossa visão, significa que a nossa vida com Deus tá fraquinha. Sabe quando a bateria do seu celular apita, que tá descarregando? O Espírito Santo tá te dando esse sinal, mas você às vezes não está percebendo. Quem sabe hoje a sua bateria espiritual está apitando e esse vídeo é um sinal de Deus pra você voltar correndo pra sua vida, pro secreto, porque a pergunta: Deus, o que tá acontecendo isso na minha vida? Por que tá acontecendo tanta coisa? Talvez seja porque você tá longe dele. Não, eu tô orando e tô lendo a Bíblia, mas talvez de uma forma automática, porque alguém te pede. Mas onde que está o seu coração? Que a Bíblia fala que onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. E como é que eu posso vencer essas coisas, Mel? Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Viu que Deus te dá uma sequência? O diabo tem uma sequência de destruição e Deus te dá uma sequência pra você vencer. Sujeita-se a Deus, conserta sua vida no secreto, fica coladinho em Jesus, deixa Jesus te instruir, deixa Jesus te ajudar, deixa Jesus te guiar, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa sua alma ser renovada, deixa tudo que está em Deus transbordar na sua alma e ter o controle de você. Coloca sua mente cativa a Cristo, pense naquilo que te dá esperança, já tá esmiuçado aqui desde o dia 1 até hoje. Depois, resistir ao diabo. Veio as tentações? Bata nele com a palavra. Ore, jejue, permaneça no lugar. Resistir é o seguinte: você tá aqui no seu lugar de filho, o diabo vem com acusação, você permanece. O diabo vem com mentiras, você permanece. O diabo vem com ataque, você permanece. O diabo vem com discórdia, você permanece. O diabo vem com tentação, com calúnia, com acusação, você permanece. Por que você permanece? Porque você tá aqui, sustentada por Deus. E aí ele tá vendo que ele tá te batendo e não dá, ele vai embora. Só que ele não vai embora, amiga, porque ele desistiu, não. Ele vai embora pra te estudar mais um pouquinho, porque a Bíblia fala que ele fica ao seu redor procurando quem possa tragar. E aí quando ele achar uma brechinha aqui, ele vem. E ele vem com tudo. E é onde que você dá aquele regaço, mas porque você tá sem vigiar. E a Bíblia fala: vigiai e orai. Não é só orar, tem que vigiar. Não é só vigiar, tem que orar. E tem que permanecer submetido ao Senhor. E o diabo vai fazer o quê? Ele vai fugir de você. Então não significa que você tem que pegar e atacar o diabo. Você tem que se resistir, ficar firme no lugar e não sair. Diabo, essa casa é minha, mete o pé você. Diabo, esse casamento é meu, mete o pé você. Diabo, esse filho é meu, mete o pé você. Porque tudo que eu tenho está consagrado no nome de Jesus. Eu falo pra vocês porque hoje eu vivi uma guerra. E eu já sei que é porque esse vídeo ia sair. Então, vamos vigiar, vamos orar. Porque nós temos que pregar tempo pra fora de tempo e o diabo tá aí, procurando quem ele possa tragar. Ele quer a sua casa, ele quer a sua vida, ele quer a sua família, ele quer tudo que Deus tem pra você. Então se posicione, se submeta, resista e ele vai embora em nome de Jesus. Lembra que você faz parte do exército, quem é o capitão é Jesus. Então não haja porque você acha que vai dar certo. Haja porque Deus está te dando estratégia e direção pra agir. Ele não desiste porque você desiste.
ele continua. Então, se levanta e vai cuidar da sua vida, da sua casa, viu, mulher? Se posiciona que você tá em guerra. Você tá em guerra. Não adianta. Se você se posicionar, você vai parar de apanhar. Mas se você não se posicionar, se você não acreditar, tudo bem. Continua apanhando. Deus abençoe você. E espero você amanhã em mais um dia da jornada rendidos ao Senhor. Beijo. Tchau.